Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Bom dia! É uma alegria nós estarmos juntos aqui, neste acampamento de Semana Santa. Deus nos dá o privilégio de fazer um retiro espiritual antes de celebrar a Páscoa do Senhor. E isso é um privilégio, isso é uma dádiva. E hoje, Deus me deu a graça de estar aqui pregando para vocês. Diante da cruz, toda a nossa vida precisa ser revista. Declara comigo: diante da cruz, toda a nossa vida precisa ser revista. Amém. Eu queria que você pegasse comigo, por favor, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11. O tema geral do nosso acampamento de Semana Santa é: pelo sangue de Jesus fomos salvos. Vejam só, quantas palavras cheias do poder, cheias do conteúdo da cruz de Cristo. E não é um conteúdo meramente intelectual, é um conteúdo de poder. E eu queria que hoje nós compreendêssemos isso. Eu desejo que hoje padrões mentais que estavam condicionados pelo mundo, por todas as realidades talvez que nós tenhamos vividos e que estavam ali condicionados, sejam quebrados. E eu quero usar bastante da palavra, porque é ela que vai quebrar esses padrões mentais e nos inserir naquele que é o desejo de Cristo. Então, versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. E isto, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. O que Cristo obteve para nós com o próprio sangue? Uma redenção eterna. Declara isso. Uma redenção eterna. De fato, o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos. Quanto mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha aqui, já estamos visualizando a Páscoa a partir do evento da cruz. Olha só, quanto mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas. Coloca a mão na cabeça e diga: quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. E aí continua o versículo 14b. Com efeito, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Palavra do Senhor. Então é importante que nós, como povo de Deus, como povo da nova e eterna aliança, como povo que está a caminho da direção da eternidade do céu, conquistada por nós por esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, compreendamos que a cruz não é um mero acessório da fé. Nós precisamos assumir que a cruz, ela é o centro vivenciado da fé. Ela é o centro de tudo. É dela que brota tudo aquilo que nós precisamos, inclusive os sacramentos que nós celebramos, aquilo que Jesus deixou como herança para a igreja. O sacramento da Eucaristia, no entanto que nós rezamos no texto da misericórdia, ó sangue e água. A água do batismo, o sangue da Eucaristia, não é? Ó sangue e água, brota da cruz. O sacramento da confissão
brota da cruz. Todos os sacramentos da igreja são provenientes do lado aberto de Jesus, lá na cruz, do sangue que ele derramou, desse mistério que nós celebramos. E o que Jesus realizou na cruz? Ontem, a homilia do padre Sidney, na celebração das 15 horas da Paixão do Senhor, foi espetacular, porque ele trouxe uma visão importantíssima da redenção a partir do sofrimento, daquilo que nós devemos viver, experimentar em Deus a partir do nosso sofrimento, conformado ao sofrimento de Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar exatamente isso. Eu completo na minha carne os sofrimentos que faltaram a Cristo. Não é isso que Paulo ensina? Então, o nosso sofrimento, ele é redentor e ele passa por essa dimensão do crucificado. E isso ficou muito claro, muito verdadeiro, muito intenso para nós ontem na celebração da paixão, e especialmente na homilia, no momento de oração que nós vivemos. Mas eu gostaria de apresentar para você aquilo que são graças, aquelas que são graças, bênçãos de Deus a partir da cruz. Diga comigo, salvação. Diga mais forte ainda, salvação. Ou seja, por meio da cruz nós fomos salvos. Nós fomos resgatados da perdição. Nós fomos encontrados por Jesus. Amém? Na quarta-feira, o André estava até partilhando comigo ali, de uma homilia que eu fiz na missa do Clube de Evangelização. Quando eu fui me preparar para a missa, ler o texto bíblico, estava escrito lá, Judas procurava a todo custo entregar Jesus. E na hora me veio assim, e Jesus buscava a todo custo salvar Judas. Até o último momento, quando Judas beijou o rosto de Jesus, ele não chama Judas de traidor, ele chama Judas de meu amigo. Olha só, meu amigo. Ele, diante daquilo, ele já tinha entregue, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele já tinha tomado a decisão, Jesus deu inúmeras chances para ele, deu o primeiro pedaço para ele, o pão, deu para ele lá a oportunidade de repensar depois da entrega, aquele que coloca a mão no prato comigo, e Judas, ele ali tem algumas atitudes terríveis, que poderiam já naquele momento tê-lo salvado, diante da situação que ele vivia, mas ele não assume a verdade, ele fica ali dando, desculpa usar uma gíria, mas querendo dar um migué em Jesus, sabe? Aquelas coisas que às vezes a gente faz também. E aí ele fala, será que sou eu? Ele já tinha entregue, falsidade, ele não foi verdadeiro, foi falso, diante da verdade dele, que Jesus estava expondo. Será que sou eu? E Jesus diz para ele, olha, tu diz, não sou eu que estou dizendo, eu não estou te acusando, talvez seja a sua consciência. Isso muitas vezes acontece conosco. Então, o que Jesus trouxe para nós? Salvação. Então, se existe alguém que me ouve aqui, que me vê, alguém em casa que está me escutando e me vendo, e que ainda se sinta num contexto de condenação, a cruz nos revela a salvação. Jesus, ele nos encontra lá na cruz. Nós não podemos condenar Judas, não é verdade? A igreja condenou Judas e disse que Judas está no inferno? Não, nós não sabemos, porque a cruz também foi para pagar o pecado dele. Nós não sabemos ali na última hora que ele viveu o que aconteceu, mas a gente tem que compreender que a cruz é fonte de salvação. Então, aquilo que nós entendemos aqui do sacrifício único de Cristo, que o autor da carta aos Hebreus nos revela, agora nós somos remetidos ao Evangelho de João. Volta comigo lá, vamos deixar a nossa mente sendo transformada em Cristo, não é, pela palavra. Então, pega aí capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 14. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 14. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo que nele crê tenha a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Qual é um dos primeiros frutos que nós devemos assumir da cruz de Cristo? A salvação. Repita comigo, a salvação.
Agora vai um pouquinho para frente, a nossa mente está sendo transformada em Cristo pela palavra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante a sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que desde agora recebemos o quê? A reconciliação. Então, quanta coisa nós devemos, nos colocando diante da cruz, para toda a nossa vida ser revista, repassada diante da cruz, nós já vamos percebendo pela palavra de Deus a grandiosidade, a largura, o comprimento, a altura desse amor. Esse amor que é salvação, esse amor que é resgate. Vai um pouquinho para frente, o apóstolo Paulo nos ajuda ainda na carta aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele acreditastes e fostes selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Eu li o texto errado, mas ele está valendo, amém? Eu acho que Deus está querendo falar pelo texto errado também com a gente. Deixa eu ler de novo. Nele também vós ouviste a palavra da vida, a palavra que está agora transformando a nossa mente, amém? Vamos lá. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Diga comigo, a cruz é o evangelho da nossa salvação. Então não estamos fora, hein, na palavra. Nele acreditaste e foste selado com o Espírito da promessa. Então aquilo tudo que Deus quer fazer em nós, nessa manhã, Ele passa pelo Espírito que sela em nós a promessa. Nós estamos contemplando em primeiro lugar a promessa da nossa salvação, amém? Da nossa salvação, olha só, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Agora vamos lá no texto que eu citei, Efésios 2, versículo 13. Agora, porém, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, chegastes perto, graças ao sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo fez? Esse sangue que nos salva, além de nos salvar, o que essa salvação diz? Ela diz de uma proximidade do ser humano com Jesus, com Deus. Aquela separação que houve lá no paraíso, e o sábado santo é o sábado do silêncio. Por que é o sábado do silêncio? Porque a terra inteira está em silêncio, enquanto Jesus desce na mansão dos mortos, para resgatar em primeiro lugar, para pregar em primeiro lugar para Adão e Eva. Aqueles que romperam com a comunhão. Então ele desce na mansão dos mortos para pregar para Adão e Eva e para todos aqueles justos que viveram e que estão lá esperando a redenção. Então agora, nesse contexto, nós estamos vivendo essa graça. Um Deus que resgata a nossa comunhão. Então a cruz é o ponto de resgate, o sangue de Jesus derramado nos aproxima de Deus. Aquilo que nos afastava, aquilo que nos distanciava de Deus, agora acontece pelo mistério do sangue de Cristo. E continua o apóstolo, de fato ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências, ele quis assim de dois povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz,
e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero experimentar na minha vida a força dessa salvação. Eu quero ser encontrado, eu quero ser resgatado, eu quero experimentar essa comunhão, essa aliança selada pelo sangue, que não me faz mais distante, mais próximo do Senhor, próximo do Pai, amigo do Senhor, amigo do Pai, amigo do Espírito Santo. Eu quero o selo do Espírito, que na minha vida estabelece esse padrão, a salvação que o Senhor veio trazer. Amém. Olha para esse irmão e diga: você foi salvo lá na cruz, meu irmão. E pode aplaudir a salvação desse irmão lá na cruz. Salvos, resgatados da perdição, resgatados da condenação, encontrados e readmitidos na comunhão com Deus, na proximidade. Nós não estamos mais distantes. O sangue de Jesus nos aproxima de nosso Senhor. Amém? Agora, eu gostaria de falar para você sobre um outro efeito da cruz: redenção. Repita comigo: redenção. Diga mais uma vez. Essa redenção é o preço. É o preço. Porque houve um preço da libertação da escravidão. Houve um preço da libertação do pecado. Houve um preço da devolução da autoridade que Deus deu ao homem lá no paraíso terrestre, no Éden. Deus deu autoridade sobre a terra. Deus deu autoridade sobre a natureza. Deus deu autoridade sobre todo ser vivente. E essa autoridade, ela havia sido perdida quando o homem entregou para Satanás a autoridade. E aí, meu irmão, quando o padrão, minha irmã, da nossa mente é mudada, e nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós, nós começamos a assumir a autoridade espiritual que a cruz nos devolveu. Amém? Então o território da sua casa vai ter que ser resgatado por essa autoridade da cruz. Ah, padre, não sei o que lá, na minha casa tem um problema danado, o danado do diabo está atormentando. Meu querido, você recebeu de volta a autoridade. O resgate foi pago. E você tem autoridade espiritual no poder da cruz. Para dizer: aqui não, Satanás. Na minha casa não é o vício que domina. Na minha casa não é a confusão que domina. Na minha casa não é a divisão que domina. Na minha casa não é o pecado quem domina. Na minha casa existe a autoridade lá da cruz que Jesus Cristo me devolveu. E o diabo vai ter que sair. Amém? Ou a gente muda o padrão mental e entende a herança, quem nós somos, a honra desse sangue, ou a gente vai ser um povo abatido e derrotado a vida inteira. Você não foi feito para ser galinha, ficar ciscando em lixo, bicando, comendo minhoca, formiga. Você foi feito para ser águia, para voar alto. Se as suas peninhas estavam amarradas, eu já estou dando uma ordem, que seja desamarrada em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. É hora de voar mais alto, é hora de entender quem nós somos, é hora de entender o poder desse sangue, o poder dessa redenção. Houve um resgate, amém? Olha para quem está do seu lado, dessa boa notícia, diga: houve um resgate. E esse resgate, diga para ele, esse resgate se chama salvação. Redenção. Amém? Então aplauda quem fez isso por nós. Quem fez? Então Deus está mudando o nosso padrão mental, porque muitas vezes nós aceitamos só derrota. Estou mentindo? Nosso pensamento muitas vezes é condicionado ao pessimismo. Estou mentindo? O nosso pensamento muitas vezes é condicionado ao mundanismo. A nossa maneira de pensar não é a maneira bíblica, é a maneira mundana.
A maneira bíblica de pensar, e aqui eu não estou fazendo a pregação de teologia, de prosperidade, nada disso. Eu estou fazendo a pregação da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz que na cruz de Cristo existe poder. Se o sangue do Cordeiro que colocou lá no umbral da porta dos hebreus impediu que o anjo da morte entrasse na casa dos escolhidos, imagine o que o sangue de Cristo não pode fazer na sua vida e na sua casa. Só que a gente está condicionado por Satanás, e eu já estou dizendo para ele que nessa manhã ele está totalmente derrotado pelo poder da cruz do Senhor. Esse padrão mental vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a palavra. A palavra quebra os padrões mentais estabelecidos errados na nossa mente. Vai lá em Efésios comigo, você já está, agora sim, no capítulo 1, no versículo 7. Vamos ver o que é redenção. Redenção é o preço pago pela nossa liberdade, é o preço pago pela libertação da nossa escravidão. Versículo 7. Está ligado? Sim ou não? Está comigo? Está acordado? Vamos lá ler então. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza de sua graça. Oh Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Vamos lá mais para frente. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos o quê? A redenção e o perdão dos pecados. Então, repita comigo, o que eu recebi lá na cruz? Salvação. Já entendemos o que é salvação, amém? Nós fomos encontrados e readmitidos na comunhão, amém? Agora nós estamos declarando que nós experimentamos o quê? Redenção, resgate. Existia um preço que deveria ser pago, porque o que Adão e Eva fizeram no paraíso, nos colocaram num estado de escravidão. É bonito ver a imagem do filho pródigo, quando Jesus fala que o pai mandou trazer sandálias, porque ele estava descalço. Eram os escravos que andavam descalços. E ele veio para ser escravo, ser empregado na casa do pai. Não foi isso que ele pensou? Eu vou pedir para o meu pai para eu ser empregado, porque até os empregados são tratados melhores na casa do meu pai, não é? Do que ele estava sendo tratado. Aí o pai vai correndo e cobre ele de beijo, não dá nem tempo dele falar o que ele queria. Ele começa a falar e o pai cobre de beijo, vem e traz a túnica. A túnica simboliza a salvação. Manda colocar nos pés dele as sandálias, para dizer, você não é mais escravo. Você é filho. Você é filha. Você não é mais escravo. Pelo preço pago lá na cruz. Diante da cruz a nossa vida precisa ser revista. O nosso padrão mental, o nosso comportamento, a nossa forma de acolher aquilo que Jesus fez para nós, não pode nos deixar mais as mesmas pessoas. Então o pai coloca as sandálias nos pés do filho para dizer, filho, você não vai ser empregado, você não é escravo, você é filho, você é livre. O preço pago pela nossa liberdade se chama redenção. Então, nós tocamos exatamente isso, no qual é nele, no Filho amado, na cruz, nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Ou seja, nós somos livres. Diga bem forte, eu sou livre. Diga mais uma vez, mais forte ainda, eu sou livre. Eu sou herdeiro dessa salvação e dessa redenção que Jesus trouxe na cruz. Amém? Então pode aplaudir a sua libertação e a libertação dos seus irmãos. Eu quero que essa palavra chegue longe. Você que se sentir escravo, eu estou agora declarando, você está livre porque Jesus pagou o preço do seu resgate.
Não há mais prisão, o resgate foi feito, mas agora é hora de você acolher essa cruz na sua vida e dizer: Jesus, a partir de hoje eu não viverei mais como escravo. Amém? Pronto, resolvido. É simples, porque é uma decisão. Agora, Deus já fez, o que a gente precisa fazer é o quê? Tomar posse. Só que deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que gosta muito de ficar chamando a atenção por causa de carência e não quer mudar. Aí fica igual aquele cachorro com aquela casa na cabeça, já viram? É da minha época que eu era criança, né? Ó, vinho. Você assistiu esse desenho? Achei que era só eu. Tem gente que quer ficar assim, mas aí o problema é seu, você que quer ficar assim. Jesus não te fez para ser assim. Amém? Ele pagou o preço para que você seja livre, amém? Então tira essa casinha da cabeça, joga ela fora, levanta a sua cabeça e olha para a cruz e diga assim: Jesus me libertou desse padrão mental que eu me impus. Eu me impus esse padrão. Tudo bem, olha, padre, eu vivi muitos traumas na minha vida, muita dificuldade, muitas feridas. Vamos para a cruz? Porque lá está escrito assim: por suas chagas nós fomos curados. Você quer ser curado? Jesus vai te curar. E deixa eu dizer, quando eu orei por essa pregação e por quem estaria aqui acompanhando pela televisão, eu disse: Jesus, enquanto eu estiver falando, que os milagres aconteçam abundante, que as libertações aconteçam e as curas que aquele povo precisa. E eu tenho plena convicção que isso está acontecendo aqui. Então, se você quer tirar essa casinha, jogar ela fora agora, levantar a sua cabeça e olhar para a cruz, e diante da cruz, você rever a sua vida, chegou a hora, amém? Agora, quem não quer, tudo bem, fica com a casinha, ó vida, ó noite, ó dia, ó calor, ó frio, ó cansaço, ó não sei o que lá, ó Brasil, ó política, aí fica com a casinha na cabeça. É hora de se levantar a cabeça e olhar para a cruz. Toma posse? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar a nossa aventura pela palavra de Deus. O preço qual foi? Qual foi o preço? Vamos ver qual foi o preço? Está preparado? 1 Pedro, vai lá para a gente ver o preço. Capítulo 1, versículo 18. Coloca a mão na sua cabeça. Diga: o cabecinha dura. Já está sem a casinha, né? Coloca aí: o cabecinha dura. É hora da mudança de mentalidade, de tomar consciência do que é a cruz e viver esta bênção. Por que Deus falou comigo de padrão mental? Você vai perceber agora. Olha só quando Ele revela o que Ele fala. Olha o que o apóstolo Pedro vai nos revelar. Primeira coisa que ele fala, versículo 18. Vamos lá? Do capítulo 1. Tende consciência. Por isso que eu mandei você colocar a mão na sua cabeça. Tende consciência de que fostes resgatados. Diga comigo: redenção. Resgatados, redenção da vida fútil, transmitida pelos antepassados, não ao preço de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Qual foi o preço? O precioso sangue de Cristo. A palavra precioso, preciosidade, diz que não tem valor material. É um valor impagável. Por isso que está dizendo que o sangue é precioso. Nada, qualquer realidade é infinitamente menor do que o preço que foi pago. Amém? Por isso que eu tenho que mudar o meu padrão mental e entender o que Jesus fez. Vamos lá? Continua. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, Ele foi no final dos tempos manifestado em favor de vós. Por Ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Pela obediência à verdade, vos purificastes,
para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros de coração e com ardor. Qual é o preço pago? A redenção? O sangue do Cordeiro sem mancha. Então, qual é o seu nome? Eu vou bater aqui na minha cabecinha, vou dizer, Padre Roger, tem consciência do que Jesus fez por você. Amém? Se você quiser, dá um tapinha, hein? Encosta a mão na cabeça do seu irmão e diga, tenha consciência do que Jesus fez por você. Ele pagou o preço do seu resgate. Aí eu vou te mostrar o padrão. Você não precisa ir lá não, eu tenho decorado essa palavra, porque é uma das coisas que quando eu rezo, uma palavra me toca, eu luto para decorá-la na minha mente. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha o padrão mental do apóstolo Paulo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o padrão mental. Aí se você for rodar pelo capítulo 8, você vai ficar impactado. Chega lá no capítulo 31, até o 37, ele vai começar a estabelecer padrões mentais. Ele vai dizer, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez. Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Aí ele vai continuar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades. Nada poderá nos... Isso se chama padrão mental transformado por Cristo Jesus. Isso se chama consciência de redenção. Isso é uma vida passada diante da cruz e revista. Paulo reviu a vida dele diante da cruz de Cristo. Paulo reviu todo o processo mental que ele tinha, farisaico, que o mantinha aprisionado a um padrão de rigidez. Ele vê a libertação na cruz, ele vê a redenção na cruz, ele sai do padrão rígido e ele entra na liberdade. Aí a ponto de dizer, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é padrão transformado pela palavra. Isso é uma vida mudada pela experiência da cruz. Esse é o processo da consciência. Tende consciência do preço que foi pago pelo seu resgate. Ó, feliz, por isso que a igreja diz, né? Ó, feliz culpa que nos deu tão grande Salvador. Uma vez eu brinquei, né? Às vezes a gente fica meditando na palavra. A minha vontade é chegar lá no céu e dar uns tapas na cara de Adão. E falar assim, para que você fez isso? Olha o sofrimento, olha a doença, olha a morte. A gente poderia estar aí numa boa, você vai fazer isso. Mas ó, feliz culpa que nos deu tudo isso. Eu vou chegar lá e vou dar um beijo no Adão e falar, obrigado Adão. Porque se não fosse a sua culpa, eu não tinha conhecido um Salvador maravilhoso, que por mim pagou o preço do sangue dele. É tremendo. Jesus está pregando na mansão dos mortos. Aqueles que estavam mortos aqui estão ressuscitando. Aqueles que estavam mortos em casa estão ressuscitando. Aqueles que estavam mortos por padrões mentais configurados pelo sistema do mundo estão recebendo na mente o poder da cruz de Cristo e estão se libertando. Você, amém? Se você tomar posse, dá um glória a Deus aí, deixa eu ouvir. Amém. Amém. Eu creio. Você crê? Então nós estamos tomando posse da salvação, da redenção. Agora eu queria apresentar para vocês uma outra graça que a cruz nos trouxe. Diga comigo, expiação. O que é expiação? O pecado foi levado, o pecado foi reparado pelo amor obediente do Filho. Ele expiou, era preciso uma vítima perfeita. Nas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, e as meditações de Santo Afonso, na encarnação, Santo Afonso não está nem na paixão. Lá na encarnação, Santo Afonso tem uma meditação espetacular, que ele fala, ele olha para o céu, né, para o momento da decisão da encarnação, e o Pai, é a meditação, tá? Isso não é sã doutrina.
Mas é doutrina, acaba sendo. Né? O santo consegue enxergar o que a gente não consegue enxergar. E aí, lá está Afonso na meditação dele, olhando para o céu. E aí, ouve-se o pai. O pai diz: estou procurando uma vítima perfeita para enviar, e para que esta vítima perfeita pague o preço, o resgate daqueles que foram atingidos pelo pecado de Adão. Aí o pai olha para a terra, não encontra ninguém. Ele olha para o céu e vê os anjos. Ele fala assim: eu preciso seguir os padrões que eu estabeleci. Se o pecado foi por um homem, não pode ser um anjo. Aí eu vou sacanear o diabo, né? Desculpa. Padre Jonas, desculpa. Meu carioquês de vez em quando volta. Estou brincando. E aí, não acha a vítima perfeita. E ouve-se no céu uma voz. É o Verbo. A segunda pessoa da Trindade. E ele diz: eis-me aqui, envia-me. E aí o pai, que ama o filho, diz assim: filho, se você for, você vai ter que nascer do ventre de uma mulher muito pobre, simples, de uma cidade de Nazaré. Você vai ter um pai que é carpinteiro. Ele vai te ensinar esse ofício muito simples. E ele ouve: eis-me aqui. Aí ele diz: olha, se você for, você vai ter que passar já no início por algumas provas. Não vai ter lugar para você nascer, vai ter que nascer numa manjedoura no meio de animais. Porque ninguém vai te acolher. Depois, poucos dias depois, Herodes vai mandar matar você. E você vai ter que fugir para o Egito. Ouve-se no céu o Verbo. E ele diz: eis-me aqui, envia-me. E aí o pai diz: olha, você vai ficar uma vida oculta por 30 anos, ninguém vai te conhecer, você vai ficar trabalhando lá na capitania do seu pai, em Nazaré. Eis-me aqui, envia-me. Estou falando da voz do Verbo, bem forte, né? Aí Santo Afonso continua a meditação. Aí o pai diz para ele assim: olha, os seus vão te rejeitar. Eles não vão te escutar. Eles vão escolher as trevas. Eles não vão escolher a luz. E ele diz: eis-me aqui, envia-me. O pai chega no ápice. Além de ser rejeitado por eles, eles vão te condenar, mandar te prender, te julgar. Vai ser solto um criminoso e você vai ficar preso. Você vai ser flagelado, o seu corpo vai ser dilacerado. Você vai ser coroado com uma coroa de espinhos. Você vai ser condenado à pena mais cruel daquele tempo e para os criminosos mais vis. Você vai morrer pregado numa cruz, gota por gota do seu sangue. Do meio-dia até as 3 se derramarão sobre a terra. E ele diz: eis-me aqui, envia-me. Naquela hora, Santo Afonso na meditação, escuta o pai, dá um brado no céu: Gabriel! Gabriel se apresenta: Vossa Majestade, vai para Nazaré. Lá tem uma menina, o nome dela é Maria. E você vai dizer para ela que ela será a mãe do Salvador. E ela vai dizer sim. E naquela hora, o Verbo vai se fazer carne. E esse menino que vai ser gerado no ventre dela, ele vem para morrer, para salvar, diga comigo, salvar, redimir, expiar o pecado da humanidade. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga: é nós. Amém? Pode aplaudir esse Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. O nosso pecado foi lavado, foi reparado no amor obediente do Filho. No amor obediente do Filho. O próprio Deus desce na nossa natureza humana para nos salvar, nos redimir e para expiar os nossos pecados. Como é que você pode viver uma vida derrotada?
Quando a gente começa a viver em Cristo, nós não vamos conquistar a vitória, nós já começamos da vitória. Amém? O problema é que a gente vai, eu vou conquistar a vitória. Meu Deus, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos, diga, ó, tende consciência. Amém? Vamos lá ver o que é expiação. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. É Ele que Deus expôs como instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos. Antes de vir para cá, eu estava atendendo confissão no confessionário. Como é bom levantar a mão e dizer: eu te absolvo de todos os seus pecados. E ver isso que eu estou lendo acontecendo na vida daquele que é o penitente que foi confessar. Você que está dominado por um padrão mental que não se confessa há muito tempo, chegou a hora. Você que está dominado por um padrão mental, talvez protestantizado, eu vou confessar por um homem, olha lá quantos padres deixam o ministério, tende consciência. Você que está com medo, às vezes chega uns machão, com medo de confessar. Não tenha medo, é a expiação que está sendo oferecida para você. É a expiação, é o preço, é o sangue, é a fé, é a graça do pecado. Gente, ontologicamente falando, vamos lá, vamos fazer uma viagem filosófica. O que um dia veio à existência não pode não existir. Isso é um padrão filosófico estabelecido. A única coisa que deixa de existir, cai no abismo do nada, da inexistência, se chama pecado confessado. Quando Jesus olha para você em estado de graça, Ele não tem mais qualquer visão do que um dia você tenha feito. Quando o Pai olha para você, no entanto, que na vida espiritual, a gente precisa viver sempre em estado de graça. Eu sempre aconselho as pessoas a se confessarem com frequência, a não esperar somente a Páscoa, mas viver uma vida purificada o ano inteiro. Por quê? Quando nós estamos em estado de graça e nós oramos, o Pai confunde a nossa voz com a voz do Filho. Porque quando nós estamos em estado de graça, é o momento em que nós estamos sendo exatamente semelhantes a Deus. Nós não fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? A imagem continua, a semelhança foi perdida pelo pecado. Então, quando nós entramos no estado de graça, quando a gente fala, Pai, Ele fala, opa, é o Filho? É Jesus? E aí Ele ouve a voz do Filho, na nossa voz. E nós experimentamos a bondade, a graça, tudo aquilo que o Filho tem por direito. Porque nós somos filhos e nós temos direitos da herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, é muita graça. Balança a mão dele e diga, é muita graça, Senhor, para a vida desse meu irmão. A partir de agora, ele vai viver como uma pessoa salva, redimida, tendo seus pecados expiados. E o Senhor está revelando aqui hoje, é Ele que Deus expôs, Jesus Cristo, como instrumento de expiação, com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados de outrora cometidos. Balança a mão desse irmão e diga, não haverá castigo para os pecados outrora cometidos, pela expiação estabelecida na cruz e continuada no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia.
Balança a mão desse irmão e diga: você é herdeiro dessa bênção, meu irmão. Você é herdeiro dessa bênção, minha irmã. Chegou a hora de mudar o padrão mental. Amém. Glória a Deus. Chegou a hora. A cruz não pode ser um emocionalismo. Eu fui lá e fiquei chorando, tadinho, pelo amor de Deus. Jesus não precisa da nossa piedade, não. Aquilo lá foi por causa de nós. Eu tinha que chorar o meu pecado quando eu olho para ele. Não, tadinho, olha lá o que fizeram com ele. Ele fez aquilo lá por amor. O que a gente tem que viver é criar a vergonha na cara. E não ficar ali de emocionalismo. Gente que fica só no emocionalismo, volta para casa e esquece da cruz e continua no pecado. É mudar o padrão mental, é enxergar o que ele fez. Claro, dói. Dói porque fui eu que o crucifiquei com o meu pecado. Amém? Porém, a promessa é tremenda. Diga comigo, a promessa é tremenda. Diga, ô glória a Deus. A promessa é tremenda. Diga, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados de outrora cometidos. Amém? Esses dias eu fui numa missão e depois de uma pregação veio um homem que há 59 anos ele não se confessava. Por causa de um pecado que ele cometeu. E ele não tinha só vergonha do pecado, ele achava que ele não tinha perdão. E como foi bom colocar a mão naquela cabecinha, depois de ouvir a confissão e dizer: meu irmão, eu te absolvo de todos os seus pecados. E poder abraçá-lo e deixar com que as lágrimas da conversão manchassem as minhas vestes sacerdotais. Ele entendeu, ele compreendeu, pela palavra que mudou o padrão mental, que atingiu o coração, que fez com que ele rompesse a barreira da vergonha, a barreira de talvez uma estrutura diabólica para mantê-lo cativo naquele pecado e ali tirar a vida abundante que ele tinha direito de viver. E ele vem, se confessa, e ali ele sai redimido, ele sai com a expiação do pecado, ele experimenta a graça da salvação. Diga comigo, eu não posso perder essa graça. E eu aceito a redenção que Cristo me trouxe. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim lá na cruz. Agora, diga comigo uma outra graça que nós recebemos lá na cruz. Vamos fazer o caminho? Salvação, redenção, expiação. Agora, a última coisa que eu quero apresentar para que você entenda o que é diante da cruz. Toda a nossa vida precisa ser revista. Diante da cruz, toda a nossa vida precisa ser revista. Então, o que é justificação? Diga comigo, justificação. O que é? Porque em Cristo, o pecador, ele é reconciliado e ele é posto em reta relação com Deus. O que é a justificação? É a justiça de Deus acontecendo na nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos, Deus nos dá a graça para que nós consigamos. Isso é justificação. Brota da cruz. Onde eu consigo vencer o vício, onde eu consigo vencer os pecados capitais, onde eu consigo vencer os pecados dominantes, onde eu consigo colocar minha vida em retidão, em estrutura de retidão e de santidade. Isso se chama justificação. Repita comigo, justificação. Então, Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26. É o mesmo texto, mas nós vamos lê-lo todo agora. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção de Cristo Jesus. É Ele que Deus expôs como instrumento de expiação, com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados de outrora cometidos, sob a tolerância de Deus, e para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo
e tornar justo aquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Quem aqui tem fé em Jesus, diga eu. Quem tem fé em Jesus aí em casa, no hospital, no trabalho, sei lá se você está trabalhando hoje, aonde você estiver, diga agora, você tem fé em Jesus? Sim? Quem aqui tem fé em Jesus? Eu? Então, quando nós temos fé em Jesus, naquilo que Ele fez lá na cruz, nós somos justificados. Ah, mas eu não dou conta. Olha para a cruz, porque da cruz vem a capacitação para você dar conta. Vamos lá, vamos falar uma coisa bem concreta. Casais de namorados aqui que não vivem a castidade. Não, isso é impossível no século 21. Você não conhece a cruz de Cristo. Ah, homens ou mulheres que estejam dominados pelo padrão do adultério. Eu não consigo. Você não conhece a cruz de Cristo. Você diz que tem fé, mas não tem. Porque se você conhecer a cruz de Cristo na sua profundidade, Ele vai te justificar. Ah, eu tenho vício do álcool, ou de qualquer outra substância, ou de remédio, ou eu tenho o vício da pornografia, ou o vício do jogo, eu não consigo. Quando você diz essa palavra, eu não consigo, você está mostrando que você não conheceu a cruz de Cristo. E eu estou aqui há 1 hora tentando te apresentar o que é a cruz de Cristo. 1 hora. Eu estou tentando apresentar o que é a cruz de Cristo. Amém? Então, a partir de agora, meu irmão, pedala, se vira. Você está noivo, está perto de casar, faz um propósito de castidade. Deus vai restaurar esta obra e o seu matrimônio vai ser lindo e a noite de núpcias vai ser tremenda. Porque que noite de núpcias você vai ter se você já vive isso antes? É só para viajar, para gastar dinheiro? Ah, me poupe com essa crise que está aí. Mas tem que ter o algo a mais. Então faz um propósito diante da cruz de Cristo. Vou contar um segredo para vocês. Eu nunca quis ser padre, né? Eu nunca quis ser padre. Então, para mim, era um trem assim. Quando Jesus começou a me chamar, eu falei, isso é tentação do diabo, Deus me livre. Eu já dei tudo para Jesus, já estou vivendo a castidade, a pureza, estou na missa diária, vou no grupo de oração todo dia, porque era uma fome, uma sede de Deus. Então eu descobri, todo dia onde tinha um grupo de oração, eu ia, comia a palavra, fazia adoração todo dia, rezava o rosário. Todo final de semana eu fazia vigília. Eu falei, você quer mais alguma coisa de mim? Não, isso é tentação do diabo para me atrapalhar. Padrão mundano, né? Aí ele foi me pressionando, sabe aquela história lá do profeta Jeremias? Eu tentava fugir, mas parecia que um fogo me queimava por dentro. Eu arrumei uma namorada, na verdade, eu fui conversar com o padre, contei tudo de errado que eu tinha feito, para ele dizer que eu não servia para ser padre. Aí o danado falou que eu servia, eu falei, não é possível, meu Deus do céu. E aí meu Deus do céu, como é que pode? Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, não, tá bom, arruma uma namorada, vai viver um namoro santo como você nunca viveu antes. Aí eu saí de lá leve, ai, tô livre. Arrumei a namorada, comecei a namorar. Ela apaixonada, amor, I love you. E eu apaixonado pela Bíblia, pelo altar, pelo Santíssimo Sacramento, pela cruz, pela Virgem Maria. Eu falei, tem alguma coisa errada. 2º mês de namoro, ai, amor, I love you, e eu, Jesus amado. Claro, atração humana, carnal tinha. Sou homem, graças a Deus. 3º mês eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer? E aí nós combinamos de ir para um retiro de carnaval. Na semana do retiro de carnaval, ela falou, a minha mãe alugou a casa na praia. Eu falei, ai, que bênção. Vamos para a praia. Eu falei, não, eu vou para o retiro, mas você pode ir. Vai para a praia, é nóis. Não vou ficar chateado, mas eu vou para o retiro, é nóis. Ela foi para a praia, eu fui para o retiro. Cheguei na sexta-feira, falei, Jesus, eu preciso tomar uma decisão, resolver isso aqui. É esse final de semana. Eu tenho que sair daqui com essa decisão. Aí a primeira pregação da manhã, quem estava pregando, se ela me ouve, me vê, alguém conhece ela, manda um abraço. A Mônica da comunidade Mar Adentro. A Mônica fez a primeira pregação. E aí, do nada, ela citou uma frase de Santa Catarina de Sena. A frase era, se é vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz.
Aí eu falei, você quer aplaudir? Aplaude de verdade. Aí a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz. Então hoje eu estou deixando a minha para fazer a dele. Eu já não sei mais o que ela falou. Minha mente entrou em outro patamar, outro nível, no sobrenatural. Terminou, eu fui para a capela e não me ajoelhei diante do Santíssimo Sacramento, porque era uma renúncia. Eu me ajoelhei diante da cruz e falei para Jesus, o Senhor sabe muito bem que eu não quero ser padre. Mas hoje eu descobri que a sua vontade é capaz de me fazer feliz. Então eu estou deixando aos pés da sua cruz a minha vontade para fazer a sua. Mas fazendo a sua vontade, eu não quero ser mais um na igreja. Eu quero fazer a diferença no meio do povo de Deus. Posso dizer algo para você? Não teve arrepio, não teve lágrima, não teve anjo me tocando, não teve nada. Teve cruz. Cruz. Agora eu posso garantir para você, olha para minha carinha. A vontade de Deus é capaz de fazer qualquer ser humano feliz. Cruz. Eu preciso entender o que é. Eu preciso assumir o que ele fez. Eu preciso. E deixa eu dizer para você, não houve um segundo de arrependimento. Eu estou com 20 anos de padre. Vou fazer 21 anos de padre em dezembro. Dia 12 de dezembro eu faço 21 anos de padre. Nunca me arrependi. Eu sou o homem mais feliz da face da terra. E não saberia ser outra coisa senão sacerdote da Igreja Católica. Para a honra e glória do nome do Senhor. Não saberia ser outra coisa. Não me encontre em qualquer outra coisa. Não pense em qualquer outra coisa. Tem 29 anos que eu saí da minha casa para ser padre. Ou um pouquinho mais, não lembro. Eu sou ruim de cálculo. Mas eu digo para você, por todos os sofrimentos, perseguições, humilhação, calúnia, qualquer coisa que eu tenha passado nesses 29 anos, eu nunca me arrependi e nunca deixei de ser feliz. Porque a cruz, ela é suficiente. Nós precisamos conhecer o que é a cruz. Nós precisamos deixar que a cruz mude o nosso padrão mental. Nós precisamos deixar que a cruz mude o nosso comportamento. Nós precisamos deixar que a cruz influencie nas nossas decisões. Nós precisamos, diante da cruz, toda a nossa vida deve ser revista. Diante da cruz, as nossas escolhas devem ser revistas. Diante da cruz, os lugares que nós frequentamos devem ser revistos. Diante da cruz, as conversas que nós temos devem ser revistas. Diante da cruz, os grupos de WhatsApp que nós participamos devem ser revistos. Diante da cruz, a nossa maneira de tratar o próximo deve ser revista. Diante da cruz, nós devemos fazer uma revisão completa da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga, se você entendeu, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus prometeu, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Pode aplaudir essa vida em abundância que ele veio trazer. A vida em abundância brota da cruz. A vida em abundância vem da cruz. A cruz, ela é a vitória. Amém? Oh, meu Deus. Eles estão entendendo, eu acho. Espero. Vai lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, para a gente daqui a pouco rezar. Assim, pois, justificados pela fé. O que está escrito aí? Justificados. Qual é a última realidade que eu vou apresentar aqui? A justificados pela fé. Estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança, a perseverança leva à virtude comprovada, a virtude comprovada desabrocha na esperança,
Ora, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse até morrer. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele pela morte de seu filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante a sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que desde agora nós recebemos reconciliação. Ai, meu Deus. O que nós vamos fazer da nossa vida daqui para frente? Passar, revisar, rever a nossa vida na cruz. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu não tenho como contar o meu testemunho, e principalmente certos detalhes de coisas que eu fiz, abomináveis, erradas. Mas eu não olho para a minha história com culpa. A minha história é uma história de salvação. Eu olho para a minha história por meio da cruz. Nela a minha história foi salva. Nela eu fui redimido. Houve um resgate, o preço pago do sangue. Nela os meus pecados todos terríveis foram expiados. Nessa cruz eu fui justificado. E é dela, desde quando eu a conheci, que eu me alimento todos os dias para vencer a mim mesmo. Para me vencer. Para vencer as minhas fraquezas. Para vencer as minhas tendências pecaminosas. Para derrotar os vícios. Porque é de lá que eu revejo, que eu revisto, que eu faço uma revisão da minha vida. Toda a minha vida passa pela cruz. Então, se você cometer um pecado, e às vezes isso acontece no confessionário, a pessoa vai 10 vezes confessar o mesmo pecado que ela não se sente perdoada. Na verdade, você precisa passar isso pela cruz. Jesus já te perdoou. Amém? Amém? E você precisa hoje deixar isso aqui, ainda que tenha sido algo abominável. Mas a sua história é a história de salvação. A sua história é a história de redenção. A sua história é a história de expiação. A sua história é uma história de justificação. Então, bem-vindo. Bem-vinda à história mais linda que nós podemos contar. A história da nossa salvação. Amém? Você toma posse disso? Sim ou não? Sim ou não? E deixa eu te dizer uma coisa. Aquele sem vergonha, não é o seu marido não, hein? Não é o seu patrão, sua patroa. O sem vergonha que eu estou dizendo é Satanás, diabo e os demônios. Ele vai tentar convencer você do contrário. Mas eu quero te apresentar o que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai revelar. É um texto precioso, que toda e qualquer tentação que venha na sua mente para fazer você voltar ao abismo da culpa, de ficar se culpando, se flagelando, vivendo esse tipo de comportamento, de padrão mental, o apóstolo Paulo nos apresenta algo tremendo, é uma visão espetacular. Olha o que o apóstolo Paulo traz. Deus anulou o documento que nos condenava. Por suas prescrições, esse documento nos era contrário. Ele o eliminou, cravando-o na cruz. A imagem que me vem é desse documento cravado na cruz, rasgado. O diabo não tem mais autoridade ou autorização para jogar os seus pecados na sua cara. Jesus pagou o
preço do seu resgate. O documento da sua condenação foi pregado na cruz de Cristo, anulado. Versículo 15, aqui está esse sem vergonha. Despojou os principados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no cortejo triunfal. Se alguém aqui, alguém em casa, ou alguém que vai me ouvir para a posteridade, se sentia derrotado até o dia de hoje, eu vou dizer para você, derrotado se chama Satanás e todos os demônios, e é ele que quer te puxar para a derrota. Você é vencedor em Cristo Jesus. Agora, não é um passe de mágica, você vai precisar se posicionar, colocar a sua vida em revisão diante da cruz. E deixa eu te dizer, vá para o confessionário, confesse os seus pecados, retira da mão de Satanás qualquer poder que ele pudesse ter sobre você em nível de pecado. E você vai caminhar daqui para frente como alguém que foi salvo, redimido, expiado dos seus pecados e justificado. Veja só, os principados e as potestades demoníacas, Deus os despojou e os deu publicamente em espetáculo de derrota, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Ai, meu Deus do céu. Eu passo a minha vida pela cruz. E a minha vida sendo revista diante da cruz, ela me traz uma certeza. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. A cruz hoje pergunta para você: o que você ama? A cruz hoje pergunta para você: o que você teme? A cruz hoje pergunta para você: o que você busca? A cruz hoje pergunta para você: o que você não quer perder? A cruz de Cristo hoje pergunta para você: o que governa suas escolhas? A cruz de Cristo pergunta para você: quem você é quando ninguém te vê? A cruz de Cristo hoje pergunta para você: o que ainda não morreu em você para que Cristo viva? A vida cristã não é Jesus me ajudando a continuar sendo eu mesmo. A vida cristã é Cristo vivendo em mim. Para terminar, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Eu disse e vou repetir. A vida cristã não é Jesus me ajudando a continuar sendo eu mesmo. Amém? A vida cristã é Jesus vivendo em mim. Versículo 19. Aliás, do capítulo 2 aos Gálatas. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Vamos ler essa palavra? Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Amém. Pode aplaudir esse Cristo que vive em você. A minha vida precisa ser revista diante da cruz. Diante da cruz. Fica de pé. Meu irmão, minha irmã, diante da cruz existem basicamente duas possibilidades. Ou a pessoa olha para Cristo e diz: Senhor, muda o que for preciso. Arranca o que não combina contigo. Crucifica em mim o homem velho e ensina-me a amar como tu amas. Ou a outra possibilidade, a pessoa olha para a cruz, se emociona por alguns instantes, mas continua perseverando intacta nos seus ídolos,
nos seus vícios, nas suas desculpas. Mas eu acredito que depois de ouvir tudo isso, você vai rezar comigo. Ergue os seus braços, feche os seus olhos, e você vai dizer: Senhor, muda o que for preciso. Arranca o que não combina contigo. Crucifica em mim o homem velho. Crucifica em mim o homem velho. E me ensina a amar. E me ensina a amar como tu amas. como tu amas. Com seus braços erguidos, seus olhos fechados, eu queria que você fosse assumindo agora esses 4 pontos que eu trabalhei nesse processo de revisar a nossa vida, revistar a nossa vida diante da cruz. Eu queria que você agora assumisse a salvação. Eu queria que você assumisse a redenção. Você agora sabe o que é isso. Que você assumisse a expiação de todos os seus pecados. Que você assumisse agora a justificação. Tudo o que você precisa para viver em Cristo, para viver o chamado que Ele te faz. Então ergue os seus braços e começa a dizer para Ele que você está tomando posse agora dessa salvação, que você está tomando posse agora dessa redenção, que você está tomando posse agora desta justificação, da expiação dos seus pecados. Jesus, nós nos colocamos agora diante da sua presença. Nós agradecemos agora por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz. Eu agradeço porque o Senhor me encontrou. Eu agradeço porque o Senhor veio em socorro. O Senhor me salvou. Eu agora assumo a salvação. Eu agora assumo a redenção, o preço do meu resgate. Não há mais espaço na minha vida para escravidão. E se até esta hora eu estava num estado de escravidão, eu estou assumindo a redenção. Eu estou assumindo o preço do meu resgate. O Senhor pagou não no preço de ouro, de prata ou de qualquer outro realidade, elemento humano, qualquer coisa humana. O Senhor pagou o meu resgate pelo preciosíssimo sangue do Senhor que pendeu lá da cruz. Então já não há mais condenação, já não há mais escravidão. Eu sou livre e eu quero agora pedir que o sangue que nos salva possa nos libertar a nossa mente, quebrar os padrões mentais que estavam estabelecidos, curar a nossa mente. Eu quero declarar agora sobre a sua mente: por suas chagas nós fomos curados. Que agora seja curado o seu padrão mental, enrijecido na derrota, enrijecido no pecado, enganado pelas a voz de Satanás, dizendo da sua condenação, da sua escravidão, dizendo que não tinha realmente jeito para você. Eu quero agora ordenar, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, as vozes satânicas que estão muitas vezes sugerindo até mesmo suicídio para muitas pessoas. Eu estou dizendo agora: você é livre. Jesus veio te trazer a vida. Ele morreu para que você tenha vida em abundância. E todo padrão mental condicionado, eu agora apresento o preço que foi pago. O preço foi o sangue do Cordeiro. O preço foi o sangue do Filho de Deus. O preço foi o sim dado. Eis que venho, Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu quero agora declarar que todo padrão satânico é quebrado. Toda aliança satânica é quebrada, é anulada pelo sangue de Jesus. Toda maldição agora é cancelada pelo poder do sangue de Jesus. Tudo aquilo que era realidade de jugo que pesava sobre você, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que pesava sobre nós caiu sobre Ele. Existe agora alívio de jugo, alívio de peso. Situações familiares, padronização de realidades familiares, de comportamentais, realidades de padrões familiares, de pecados, de doenças, de realidades que muitas vezes se estabeleceram. Nós agora acolhemos o preço que foi pago para o nosso resgate, a cruz do Senhor, o sangue do Senhor, as chagas do Senhor. Eu apresento agora para a derrota definitiva do inimigo o sangue precioso do Cordeiro. Eu apresento agora as chagas de Jesus. Eu apresento agora o corpo dilacerado de Jesus. Eu apresento a cruz de Cristo, fugir potências infernais. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Eu quero declarar o padrão da salvação sobre a nação brasileira, sobre todos os estados da República Federativa do Brasil. Eu quero declarar o padrão da salvação
o sangue do Cordeiro de Deus sobre a nação brasileira, que haja libertação no Brasil, que haja salvação na nossa nação, que as crianças do Brasil sejam visitadas, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, que tudo aquilo que possa ser escravidão, miséria, tudo aquilo que possa ser um padrão de corrupção estabelecida no Brasil, o Senhor traga pelo sangue precioso dele a libertação para a nossa nação, para o nosso povo, aqueles que estão condicionados a doenças, a enfermidades, que agora possam ser visitados pelo poderoso sangue redentor do Cordeiro de Deus, por esse sangue que expiou o nosso pecado, este sangue que lavou o nosso pecado, esse sangue que definitivamente cancelou as penas que nós sofreríamos por causa do nosso pecado. E eu declaro agora libertação. Você é livre, livre dos padrões que os seus afetos acabaram vivendo, livres do padrão mundano do egoísmo, do egocentrismo, livre do padrão das ideologias, livre de tudo aquilo que te condicionou até o dia de hoje. Eu declaro agora, a cruz do Senhor é a sua vitória, a cruz do Senhor é o seu resgate, a cruz do Senhor é a sua salvação, a cruz do Senhor é a sua redenção, a cruz do Senhor é a sua expiação. A cruz do Senhor te justifica neste sábado santo. É Ele que agora te abraça como Ele abraçou Adão e Eva. É Ele que agora te resgata. É Ele que agora te levanta. É Ele que agora te tira da escuridão. É Ele que agora faz a luz brilhar para você. É Ele que devolve o sentido da vida, o sabor de viver em Cristo, na presença do Senhor. É Ele que agora te alcança de uma forma extraordinária. Nós estamos revistando toda a nossa vida diante da cruz de Cristo. Senhor, eu estou pedindo agora que pela sua cruz, pelo seu sangue, pelas suas chagas, os padrões de escravidão sejam agora quebrados, os padrões de contaminação espiritual sejam agora definitivamente anulados. Eu estou pedindo agora, Jesus, que pelo seu sangue derramado na cruz, tudo aquilo que muitas vezes adoeceu o seu povo, psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, sexualmente falando, possam ser quebrados agora os padrões mundanos, e agora o seu reino aconteça, o seu governo aconteça, o seu senhorio aconteça. Erga bem alto os seus dois braços e começa a orar em línguas. Ora em línguas, solta a sua voz. É o Espírito que agora testifica, é o Espírito que agora sela, é o Espírito que agora confirma, é o Espírito que agora redime, é o Espírito que agora refaz, é o Espírito agora que faz essa revista, essa revisão na cruz. Vai cantando este canto de resposta. Vai cantando este canto agora, respondendo a tudo isso que o Padre veio nos direcionando, a todo este apelo que o Senhor veio fazendo a cada um de nós. Vai cantando, põe mais volume na sua voz. Ora no Espírito agora, como resposta. Ora no Espírito agora, correspondendo. Oria lá, bandoria lá, canturia Ergue bem alto seus dois braços. Eu vou declarar uma palavra. E o profeta Isaías diz que a palavra, quando ela é declarada, ela não volta para Deus sem surtir o efeito. E eu, ao declarar essa palavra, eu estou agora, junto com você, assumindo o efeito dessa palavra. E quando eu a declarar, milagres vão acontecer aqui em casa. Quando eu a declarar, cura vai se estabelecer aqui em casa. Quando eu a declarar, você vai experimentar os efeitos do poder desta palavra. Por suas chagas, nós somos curados. Por suas chagas, nós fomos curados. Por suas chagas, nós fomos curados. Receba o poder dessa palavra liberada agora sobre o seu corpo. Toda cura física aconteça agora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra que é declarada. Toda cura emocional, psicológica, espiritual, receba agora.
porque essa palavra é liberada e a potência dela te visita. Toda a cura interior que você precisava, a sua história agora está sendo revista diante da cruz do Senhor, e essa cura acontece. Os padrões estabelecidos interiormente, os condicionamentos, você está sendo agora totalmente curado para a honra e glória do nome do Senhor, e toda a libertação do mal. Você é livre, porque essa cura espiritual se estabelece. Eu quero declarar: esse vício não tem mais poder sobre você, esse pecado não pode mais te dominar, nenhuma escravidão a Satanás prevalece diante da palavra pregada e da fé assumida. Por suas chagas nós fomos curados. Ora no Espírito. Eu sinto também que o Senhor vem visitando as gerações, a geração da sua família. O Senhor vem quebrando elos que vieram de gerações e acabaram em você. O Senhor vem libertando, visitando pessoas, curando da depressão, curando da ansiedade, pessoas até mesmo com o desejo forte de se suicidarem, tirarem sua própria vida. O Senhor vem libertando a partir desta palavra proclamada pelo Padre neste momento. É um grande momento de libertação, de cura, onde nós assumimos a nossa verdade e a nossa vitória pela cruz de Cristo. Levanta o seu braço e canta assim: não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Solta a sua voz e canta: não quero estar somente, vai, não quero. Pois me mostraste. É o Senhor fazendo, pois me posso ir. Tomando posse, não quero estar, vai, não quero. Pois me mostraste o quanto mais, pois me. O Senhor me mostrava, viu, Padre, diante desta pregação que o Senhor nos trouxe, destas palavras libertadoras, muitas pessoas tomando coragem para abraçar a cruz da sua vida, a dificuldade da sua vida, abraçando de verdade: essa cruz é minha, e na certeza que não está abraçando sozinho, e certo também que esta cruz, que hoje apresenta para nós lágrimas, dificuldades, dores, sofrimentos, também no tempo oportuno apresentará a alegria da salvação, apresentará a alegria da vida nova, do tempo novo. O Senhor está nos dando esta graça, e a imagem era justamente essa: pessoas que de fato traziam para si, diziam: essa cruz é minha. Faça esse exercício, abraça-se e fala assim: essa cruz é a minha. Obrigado, Jesus. O Senhor está nos dando esta graça, nos visitando neste momento. E eu quero selar tudo que o Senhor fez com essa bênção. Os cristãos, no início da igreja, tudo que eles faziam pelo sinal da cruz, com piedade, não como um ato simplesmente de traçar sobre si o sinal, mas eles iam trabalhar com o sinal da cruz. Eles voltavam para casa, voltavam com o sinal da cruz. Eles iam saíam com o sinal da cruz. Tudo era vivido pela força do sinal da cruz. E que esse sinal que agora vai ser traçado sobre você, de forma muito concreta, como uma bênção sacramental, ele sela tudo que o Senhor fez nessa manhã. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode fazer festa pelo que Ele fez em você. Celebra aí a sua vitória, celebra.
Não quero estar somente aos pés